E você, o que você acha? Qual é mais importante? Ter habilidade ou ter atitude? Afinal de contas, está meio confuso, né? O que é habilidade, o que é atitude? O que você acha que é habilidade, né? Habilidade é a aptidão, a competência para fazer algo. Ótimo. E atitude? Na realidade, atitude é aquela disposição interior, aquela vontade que você tem para fazer algo. Mas como é que a gente podia explicar isso de uma forma mais fácil? Olha, eu acho que um grande exemplo para isso seria o barco, né? Os remos do barco. Por quê? Porque os dois remos, eles trabalham juntos. Se um remo só ficar remando, o barco, ele gira, né? Ele não sai do lugar. É mais ou menos assim. Imagine que um dos remos seja a habilidade. E suponha que você só use a habilidade. O que vai acontecendo? O barco vai girando, né? Você vai andando em círculo. Ou então que você use só a atitude, né? Isso, que é outro remo. Se você ficar só usando a atitude, você vai andar em círculo no sentido contrário. Então qual é o segredo? Usar a habilidade e usar a atitude. Então, imagina os dois remos na mesma cadência, na mesma frequência. E aí a gente chega no objetivo. Então o importante é ter habilidade e ter atitude. Os dois são extremamente importantes. Exatamente. Tem habilidade e tem atitude, mesmo sendo funcionário. Pense como patrão. Outro exemplo extraordinário para a gente entender habilidade e atitude é a criança. Porque eu não sei você, mas eu sempre me confundi o que é habilidade e o que é atitude. E a criança nos dá um exemplo extraordinário. Por exemplo, a criança tem muito mais atitude do que habilidade. A habilidade na criança não é muito desenvolvida, exatamente. Agora a atitude, sim. A criança, quando quer aprender a andar, lembra quando você quis aprender a andar? Lembra quando você começou? Eu não lembro, mas deve ter doído. Eu juntei você muitas vezes. Por quê? Porque não se tem habilidade, mas tem atitude. Você queria andar. Então, o fato de ter atitude, você desenvolve habilidade. É mais ou menos, lembra quando você queria subir a escada ou descer a escada? Você que está assistindo, lembre no começo o suplício que era para você subir uma escada. Quando você era criança, para você subir uma escada, descer uma escada, cada degrau era uma luta, lembra? O que fez você desenvolver isso? A atitude, porque você quis subir ou você quis descer a escada. E olha que legal. É interessante o que você falou. Você está me dizendo então que se eu tiver atitude, eu desenvolvo habilidade. Com certeza. Legal, com certeza. Porque o fato de você ter aquela disposição interior para fazer, você vai fazendo. E aí você fazendo, o que acontece? Isso é o treinamento. Quanto mais você treina, mais você desenvolve a sua habilidade. E se eu tiver habilidade e não tiver atitude? Ela é boa, mas é um pouquinho mais complicado. Por quê? Imagina que você tem uma habilidade danada para subir a escada. Você tem que ser o melhor subidor de escada do mundo. Mas você não tem a disposição interior para subir. Então o que acontece? Claro que você precisa ter os dois, mas dê uma prioridadezinha para a atitude. Ótimo. Porque a atitude que faz você ter aquela disposição interior para fazer. E mais interessante, que a atitude não se aprende em escola, né? Olha aí que interessante. É bem isso mesmo, pense comigo. A maioria das escolas do mundo ensina você a ter habilidade, não a ter atitude. Exatamente. Nas empresas, os treinamentos que são feitos nas empresas é para você ter habilidade, não para ter atitude. E olha que interessante, a atitude é pessoal. Se você sabe subir a escada, se você sabe andar, quer dizer, você tem habilidade para andar ou para subir a escada, mas se você não tiver atitude, você não vai a lugar nenhum. Sem dúvida. Então a gente precisa desenvolver habilidade com treinamento, com desenvolvimento, com investimento em você mesmo, mas principalmente a atitude. E a atitude é tua, a atitude é nossa. Eu não posso dar atitude para você e você não pode dar atitude para mim. Pessoal. Exatamente. Então, por que esse programa fala disso? Porque, então, você mesmo sendo empregado, você tem que ter uma atitude de patrão. Isso que é importante. Você mesmo sendo aluno, você precisa ter uma atitude do professor. Mesmo você sendo filho, você precisa ter atitude de um pai. Mesmo você sendo um eleitor, você tem que ter atitude de um governante. Olha que legal. Mesmo você sendo um fiel, você tem que ter atitude do teu líder,